Fala nação MTC, beleza galera? Hoje a gente vai descobrir quem é o conflito. Eu acho que esse cara aí vai pegar pesado no jogo, hein? E aí nesse vídeo a gente vai tentar explicar por quê. Mas começando, temos que voltar lá atrás, quando a Fênix Negra estava viva ainda. E pra quem não sabe, a Fênix Negra é a Jean Grey. E ela ficou muito louca porque uma entidade cósmica se apossou dela, tal, tretou com o Império Shi'ar, os X-Men lutaram por ela, eles foram acabar numa batalha na área azul da Lua, e aí começa o drama do Scott Summers, coitado do Ciclope. Ela se mata na frente dele, aí ele fica arrasadão, os X-Men ficam arrasadão, e ele abandona o time. É quando entra em cena o Senhor Sinistro. Ele acredita que os genes do Scott Summers e da Jean Grey combinados podem gerar um mutante mais poderoso de todos os tempos. E aí, com a Jean Grey morta, ele bola um plano de clonar a Jean Grey, porque ele tinha os genes dela. E aí ele cria a Madeleine Pryor, que é um clone exato da Jean Grey. E começa a manipular situações para o Scott conhecer ela. E aí o Scott conhece, obviamente. Fica embasbacado, se apaixona imediatamente por ela e depois de um tempinho se casam. 9 meses se passam e aí Madeleine dá luz a Nathan Summers, que no futuro vai se tornar o Cable. Acontece que aí começa aquelas palhaçadas que a Jean Grey volta à vida. O Quarteto Fantástico e os Vingadores encontram ela e não demora muito tempo para os 5 originais se reagruparem e formarem o X-Factor. E aí, já viu, começa a fase da treta. O Scott fica balançado, começa a querer ficar muito mais com o grupo do que com a Madeleine, e tem o bebê, ela começa a ficar arrasada e um monte de coisa errada vai acontecendo com ela, até que ela começa a ter mais treta ainda e vira a rainha dos duendes. Eu nem vou entrar nesses detalhes porque aquelas histórias da Marvel, né? Ela ganha um monte de poder e coitadinho do Nathan se fudendo desde pequeno, né? E aí, na saga Inferno, o X-Factor acaba matando a Madeleine durante um tempo, obviamente. E parece que tudo vai ficar bem. Mas não. Quem chega para acabar com a festa é o Apocalipse. Ele sabe que o Nathan vai crescer e vai ter poder para acabar com ele, porque esse é o destino, né, do Nathan. Exterminar com o Apocalipse. Bom, aí tem a briga entre eles e tal, e o Apocalipse contamina o Cable com um vírus tecno-orgânico. Eles ficam desesperados porque a criança não vai aguentar e tal. E é quando aparece, vindo do futuro, uma tal de Ascani, que diz que levando o bebê para o futuro, lá ela vai conseguir curar ele. E aí o Scott, sem poder fazer nada, é obrigado, né, praticamente, a dar a criança para Ascani e leva a terceira pedrada dessa história. Primeiro, a Jean Grey morre na frente dele. Segundo, ele é enganado por um clone. Terceiro, ele perde o filho dele. Mas aí começa uma outra história, onde o Scott Summers e a Jean Grey vão para o futuro dos Ascani para cuidar, tutoriar o jovem Cable. E aí, lá nesse futuro, ele descobre que ele tem que usar os poderes dele, que são a telecinese e a telepatia, para controlar o vírus tecno-orgânico, para ele não perder o controle e não perder a vida para o vírus, né? Para o vírus não tomar conta do organismo dele. Então era para o Cable ser muito mais poderoso do que ele é, mas ele tem que passar todos os dias dele, todos os minutos da vida dele, controlando esse vírus para ele não morrer infeccionado. A treta é pesada pro lado do cara. Bom, aí começa a aparecer o conflito na história. Como que rola isso? Os Ascani tinham clonado o Cable, porque achavam que ele ia morrer, que não ia ter jeito. E eles precisavam de alguém para enfrentar o Apocalipse no tempo deles, no futuro deles. O Apocalipse invade a base dos Ascani, lá, que era tipo uma religião, uma seita, e acaba roubando o bebê bom, que era o clone, para ele, para no futuro trocar de corpo com ele. Porque a gente sabe que o objetivo do Apocalipse
é viver para sempre, né? E aí ele precisa, com o corpo do Cable, ele é aquele clone, né, do filho do Ciclope e da Jean Grey, ele sabia que ele ia durar para sempre. E nesse futuro o Apocalipse está decrépito já, ele está ficando mais fraco, ele já não consegue mais ser poderoso como antes. E ele se vê obrigado a acelerar o processo e ocupar o corpo do bebê jovem, do conflito, antes do tempo. E aí o Scott, a Jean e o Nathan chegam lá, conseguem interromper o processo, o Apocalipse morre e o conflito assume no lugar do Apocalipse. O Scott e a Jean voltam para o presente e deixam lá o Cable para tocar a vida dele no futuro. Só que aí o Cable vem para o presente deles. E quem que segue? O conflito, claro. E é aí que a gente começa a ver qual que é a dele, né? Porque, como a gente tinha dito, o Cable era para ser o mutante mais poderoso de todos os tempos. E só que ele não consegue ser porque ele tem que ficar o tempo todo do dia dele cuidando do vírus tecno-orgânico. O conflito não tem esse problema. Ele é o Cable ultra poderoso. Então quando ele vem pra cá, ele detona. Ele começa com umas brigas menores com o Cable e tal, mas depois ele aplica o plano dele. Como todo megalo, ele queria provar algo pro pai e pra mãe, no caso que ele acha que é o Scott e a Jean, e dá um cacete no Apocalipse também. E aí ele vai arregaçando geral e ele tem um plano, que é liberar um vírus para dizimar os mutantes. Esse vírus não ia afetar os humanos, ia afetar somente os mutantes e os poderes deles. Um monte de mutantes morreu por causa desse vírus, ficou um tempão aí no ar do universo Marvel, até que o Colossus acabou se sacrificando para disseminar a cura que a Moira MacTaggert tinha encontrado. E nessa história aí, o Ciclope acabou perdendo o Cable mais uma vez. 4ª derrota para o Ciclope, coitado. E o conflito conseguiu o que ele queria, que era liberar o vírus legado, que foi como o vírus ficou conhecido no universo Marvel. Agora, a gente pensando no conflito, né, como ele vai entrar no jogo. Ele é telecinético e telepata. Ele é muito poderoso. Essa armadura dele não tem nada a ver com os poderes dele. Então, precisa ver se ele vai ter ataque metal ou não para o Magneto dar um cacete nele. Pelo nível de poder dele nos quadrinhos, que encara o Apocalipse com a mão amarrada, é para ele ser bem poderoso. Eu tô achando que ele vem para ser um counter do Apocalipse, alguma coisa assim. Acho também que pode ter a ver com essa história do vírus, então ele aplicar esse vírus de uma forma passiva ia ser muito louco. Então, que poderia, sei lá, cortar os poderes, de repente não impedir você de usar o seu especial, por exemplo, porque o vírus atrapalhava os poderes mutantes, né? Geralmente os mutantes morriam para os poderes. Era muito doido. Então, sei lá, galera, eu acho que vai ser um personagem aí com uma mecânica que pode ser bem interessante se basear nos poderes dele, no histórico dele das histórias. Bom, galera, é isso aí. Último vídeo do ano. Não sei se eu vou postar ainda logo no começo ou não, mas feliz ano novo pra gente aí. Boa sorte nos cristais no ano que vem. E tamo junto, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abraço.